Hello, igreja, graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com você hoje aqui na sua casa, nesse domingo de noite, nesse domingo de fome, nesse domingo onde nós tivemos um culto abençoado, cheio da palavra de Deus, cheio da vida de Deus. Quero convidar você para estar a cada domingo, juntamente com a sua família, nos nossos cultos pela manhã. Está sendo um mover de Deus poderoso. Mas também quero convidar você para estar juntamente conosco na nossa célula. A cada terça-feira temos reunido presencial, online. Está sendo um mover de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida na célula também, durante os cultos na nossa igreja pela manhã, como nós vivemos hoje. E nessa noite eu quero falar para você sobre um princípio espiritual, sobre algo que vai ativar a sua paixão, que vai ativar a sua fome por Deus, para você viver algo sobrenatural ainda neste mês de dezembro. E você pode também estar se preparando para esse novo ano, para o ano de 2026. Eu sei que a tendência é nós chegarmos nessa época do ano e o ritmo ir baixando, o ritmo começar a ir parando, mas eu quero motivar você ainda para continuar crendo que Deus vai fazer algo poderoso ainda no ano de 2025. E se você está se planejando também para o ano de 2026, esse é um princípio que você pode levar contigo, porque vai abençoar a tua vida. Eu quero ler com você Romanos no capítulo 12, no verso 11. Eu quero ler apenas um verso contigo hoje e vamos falar um pouco desse princípio, porque é isso que faz o nosso coração se mover, é isso que faz a igreja avançar, é isso que vai fazer você pregar o evangelho com autoridade, é isso que vai fazer você se mover em fé, é isso que faz você planejar voos mais altos, é isso que faz você dar passos largos em direção àquilo que Deus te prometeu. E eu quero falar hoje sobre paixão. Romanos capítulo 12, no verso 11, diz assim: no zelo não sejais remissos, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu quero que você levante uma das suas mãos aí na sua casa, porque antes de ouvir a palavra eu quero que você libere a sua fé nessa hora. E você pode repetir comigo, falar: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que o meu coração é fervoroso. Eu declaro pela fé que o meu espírito não vai ser apagado, mas que a cada dia eu me moverei em fé, cheio de paixão, fazendo a obra de Deus. Irmãos, é a paixão que nos leva a assumir riscos. É a paixão que nos faz ir além. Quando se tratamos da obra de Deus, muitas vezes pensamos que o mais importante é ter uma teologia correta. A teologia ela é importante, mas um coração apaixonado, ele faz você ir além. É interessante que os discípulos em Atos 2, eles já tinham uma teologia. Eles foram discipulados por Jesus durante 3 anos e meio. Então, quando se tratava de discipulado, eles tiveram um ótimo discipulador. Quando se trata de teologia, eles tinham uma teologia amarradinha, bonitinha. Eles tinham já um corpo diaconal. Eles tinham ali os 11, né? E entraria logo mais o 12º apóstolo, porque Judas traiu a Cristo. Eles tinham tudo para avançar. Eles tinham uma cultura, eles tinham um discipulado, eles tinham aprendido com Jesus. O Cristo ressurreto havia passado com eles 40 dias ensinando a eles acerca do reino de Deus. Mas Jesus fala para eles: vocês não podem sair, vocês não podem ir embora, vocês não podem sair para cumprir a missão sem antes o Espírito cair sobre vocês. O Senhor fala para eles: é importante que vocês sejam batizados com fogo, é importante que vocês sejam batizados com o Espírito Santo antes de vocês irem fazer a missão. Vocês vão ver na caminhada de Paulo, muitas vezes Paulo, quando eles chegavam em alguns lugares onde havia uma igreja estabelecida, o apóstolo sempre perguntava para eles: vocês já foram batizados com o Espírito, com fogo? E muitas vezes as pessoas diziam: nós fomos batizados apenas com o batismo de João, não conhecemos ainda o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia fala que Paulo colocava a mão sobre a cabeça deles e eles eram batizados com fogo e falavam em línguas.
Por quê? Porque sem paixão a obra não avança. Sem o fogo do Espírito ficamos paralisados. Quantos irmãos, infelizmente, nós já conhecemos, que eles têm uma boa teologia, eles conhecem a palavra de Deus, mas infelizmente perderam o primeiro amor. Na igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor fala para eles: eu conheço as suas obras, eu conheço aquilo que vocês fazem, eu conheço o seu labor. Sabe o que é labor? Labor é quando um time já não pode mais fazer alterações. Um time de futebol já passou já o número de alterações e um jogador começa a mancar e ele começa a andar mancando no campo e o técnico fala para ele: pode sair. Ele fala: eu não quero sair, eu vou jogar machucado. O nome disso é labor. E o Senhor fala para aquela igreja: olha, eu conheço o labor de vocês, mas tem um problema. Qual é o problema? Vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam a paixão. Não tem como vocês continuarem sem ter a paixão. E o Senhor fala para nós aqui hoje: no zelo, vocês não sejam remissos, mas vocês devem ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então o Senhor está nos dizendo o seguinte: existe uma maneira de servi-lo. Não é apenas o servir pelo servir. Eu sei que eu e você já estamos aqui servindo a Deus há anos, durante anos. E eu sei que chega dias que nós estamos cansados, sabe, fadigados, querendo parar. Mas o Senhor fala: ei filho, ei filha, volta. Eu quero renovar o teu coração. Eu quero encher você de paixão. E essa é a noite de Deus, encher teu coração com uma paixão de novo. Você pode dizer um glória a Deus, um aleluia. O Senhor fala: olha, vocês não podem ser remissos na obra do Senhor. O que é ser remisso? É ser negligente, é ser indolente, é tratar as coisas de Deus de qualquer forma. E quando é que nós começamos a tratar as coisas de Deus de qualquer forma? Quando perdemos a paixão. Ele fala: além da maneira que eu quero que vocês sirvam, que é de uma maneira diligente, com encargo, com amor, ele fala: não é só isso. Eu quero que o coração de vocês esteja queimando. Eu quero que o coração de vocês esteja em ebulição. Mas o fervor, ele não surge por acaso. Ele é fruto, antes de qualquer coisa, de um enchimento do Espírito, da presença e do fogo de Deus na nossa vida. Paixão não é uma coisa que vem do acaso. Paixão, ela precisa ser cultivada. A paixão, ela é cultivada com jejum. A paixão, ela é cultivada com louvor. A paixão é cultivada com a presença de Deus. É interessante que isso não é exclusivo somente dos cristãos. Você vai ver em tudo que é lugar, na internet, por exemplo, nos podcasts da vida, pessoas apaixonadas falando da área do seu trabalho, pessoas apaixonadas pelo futebol, pessoas apaixonadas pela culinária, pessoas apaixonadas por tantas coisas. Mas quando se trata da obra de Deus, sem paixão, a obra não avança. Sem paixão não temos como frutificar. Por quê? Porque a obra de Deus é algo espiritual. A obra de Deus você não consegue ensinar para o outro. Obra de Deus é um legado que se passa. Obra de Deus é algo que o coração tem que ser incendiado. Porque eu lembro que um antigo pastor falava para a gente quando nós íamos dar aula. Nós íamos dar aula na escola bíblica na nossa igreja. E o pastor sempre falava: na hora que você estiver dando aula, sempre lembre do seguinte: mente fala mente, coração fala para coração. O que isso quer dizer na prática? A informação qualquer pessoa passa. Você dar uma informação sobre algo para a pessoa. Agora, quando o coração está cheio de vida, quando o coração está cheio de paixão, você fala e aquilo está tocando aqui, também toca aí. Aleluia. Paixão é uma chave. Paixão é o poder de Deus sendo liberado por pessoas apaixonadas. E se nós queremos ser uma igreja forte no ano de 2026, se nós queremos ser uma igreja bem-sucedida que vai marcar a vida de uma geração, na freguesia, em Jacarepaguá, temos que ser pessoas apaixonadas. Semana eu fui na célula de um líder, e quando nós chegamos lá para orar, havia um ambiente liberado, havia um mover de Deus, havia o céu aberto naquele lugar. E quando acabou a reunião, qual era o testemunho daquele dia? Deus estava aqui. E eu fiquei tão feliz, eu falei para ele: irmão, no outro dia, né, na quarta-feira, ele me mandou mensagem, falou: caramba, que mover que nós vemos ontem. Eu falei: irmão, é disso que nós precisamos.
Nós precisamos que as pessoas entrem na célula e elas saiam dali dizendo: eu fui tocado pela presença viva de Deus hoje. Isso é fruto de paixão. Líderes apaixonados, quando abrem a sua boca, a vida flui e isso toca na vida das pessoas. É a paixão que atrai as pessoas e nós devemos usá-la para servir a Deus. É tão ruim andar com gente fria, com gente que você percebe que está ali no automático. E eu não estou aqui para condenar você, porque também isso acontece comigo. Isso acontece com todo mundo. Mas hoje eu vim aqui trazer um alerta para você nesse culto à noite, nesse culto de fome, para dizer: ei, volte a cultivar a paixão pelo Senhor. Quando você chega na casa de alguém, na parte da tarde, e aquela pessoa está fazendo um cafezinho, aquele cheiro do café enche toda a casa. Ou aquele almoço que você teve hoje de domingo à tarde, quando você vai para um lugar, num restaurante, aquela comida começa a cheirar, aquilo mexe com você por dentro. Então nós aprendemos o seguinte, que aquilo que queima por dentro, vai cheirar do lado de fora. Não tem como nós querermos impactar a vida das pessoas, se não há um fogo queimando no nosso coração. Se perdermos a paixão, todo mundo aqui tem uma paixão. Todo mundo tem uma paixão aqui. Todo mundo está sentado e me assistindo e tem a paixão por algo. Alguns são apaixonados por futebol, outros são apaixonados pelo trabalho, outros são apaixonados por sair, por viajar. Todo mundo aqui, quando eu era adolescente, um pastor pregava, o pastor Lucinho, ele sempre dizia isso na pregação dele: todo mundo aqui é louco por alguma coisa. O lema dele era louco por Jesus, né? Então ele dizia sempre isso: todo mundo aqui é maluco por alguma coisa. Eu quero dizer para você, olha, que o nosso coração nesses dias sejam apaixonados, que sejamos apaixonados pela presença, pela glória de Deus, sabe? E existem algumas atitudes de um coração apaixonado. A primeira coisa que eu posso dizer que alguém apaixonado tem é uma santa objeção. O que é isso? É aquela pessoa que tem aquele alvo e ele quer alcançar aquilo de qualquer jeito. Nada tira aquilo da cabeça dele. É uma santa obsessão. E nós, como igreja, devemos ser apaixonados pelo Senhor, pela palavra de Deus. Eu sei que nem todo mundo vai ter o desejo pelo ensino da palavra, por levar a palavra, mas eu acho que ninguém deveria estar à frente de nada, se no coração dele não queima uma paixão por aquilo. Aqui na igreja está tudo bonito, tá tudo diferente. Com certeza as pessoas que fizeram isso acontecer são pessoas apaixonadas. São pessoas que amam ver esse lugar bonito, amam as pessoas chegarem e dizer: olha que beleza, olha que bonito. Se você coloca uma pessoa que não é apaixonada, essa obra aqui ia durar anos para acontecer. Mas quando você coloca pessoas apaixonadas na frente, se é dinheiro que tem que colocar, elas colocam dinheiro. Se é tempo que tem que colocar, elas colocam tempo. Sabe por que muitas vezes temos desculpas para a obra de Deus? É porque perdemos a paixão. Quando alguém está apaixonado, quando um jovem está apaixonado por uma moça, nós estamos aqui hoje na freguesia, na nossa igreja aqui é na freguesia, e ele pode morar na freguesia, a moça que ele está apaixonado mora lá em Belford Roxo. Mas se ele estiver apaixonado por ela, Belford Roxo se torna perto. Ele fala: não, eu faço uma baldeaçãozinha rápida. Tu fala: rapaz, é muito longe. Mas ele fala: não tem problema não, eu vou, é perto, eu pago um Uber, chega rápido. Para quem está apaixonado, não tem limite. Outro fator que é um sinal de alguém apaixonado é intensidade. Alguém que está apaixonado, ele é intenso para tudo, sabe? Ele não é aquela pessoa apática, sem intensidade no espírito, não. Quem tem paixão, na hora que vai orar, ele ora de verdade. Quando a pessoa está ministrando aqui e ela é apaixonada por Jesus, ele é apaixonado por ministrar, não tem problema. Se tiver que rodar no manto, ele roda, se tiver que pular, ele pula, mas ele é apaixonado. Aqui na igreja nós temos o João Guilherme, o filho do Alan e da Mônica. Quando você vem para o culto e você vê o João Guilherme adorando, você percebe que aquele menino, ele é apaixonado por aquilo. Tocar a guitarra imaginária para ele é tudo. A bateria imaginária para ele é tudo. Ele é apaixonado. E quando você está ali, principalmente a gente que está aqui em cima e vê ele ministrando, é um desafio para nós. Porque ele é criança, mas ele já entende. Ele entende. Eu não sei se ele entende com tamanha profundidade, mas ele entende. Ele chega aqui, ele entrega tudo. Como diz aí o ditado aí fora, né? Prometeu tudo, prometeu nada e entregou tudo. Intensidade. Na obra de Deus, nós precisamos ser intensos.
Eu sei que ninguém vai chegar para você e vai dizer, olha, se não tem intensidade, acabou, para de fazer. Não, continua servindo a Deus, mas é melhor que você sirva com intensidade. Pessoas apaixonadas também são perseverantes. A Bíblia fala que quem busca, encontra, e quem bate a porta abre. Isso fala de paixão, isso fala de ir até o final. Paixão, quando as pessoas têm paixão, elas vão até o fim. Sabe, vencedores, eles são finalizadores. Eles são aqueles que não olham para trás. A paixão nos move e aí adiante. Campeões são pessoas que terminam as coisas. Jesus fez muitos milagres, mas o ponto máximo do ministério de Jesus foi dizer, está consumado. Ele terminou a obra. É muito ruim quando você vê irmãos que eles começam e param. Tudo que eles começam, eles param, eles não vão além, eles não vão adiante, eles não perseveram na obra. Jesus, ele foi finalizador porque Jesus era apaixonado. A Bíblia fala que Jesus um dia disse lá em João no capítulo 2, quando ele entra no templo, quebra tudo. Ele fala, o zelo pela tua obra me consumirá. Mas sabe uma coisa que é interessante de quem também é apaixonado? É prazer. Um homem apaixonado pela obra que eu falo agora, a obra, quebrar, tijolo, montar, ele está todo sujo, mas ele está lá, colocar cimento na parede, argamassa, tinta, para ele é uma grande diversão. Quando perdemos a paixão, sabe qual é um dos sinais? Perdemos a alegria de fazer, não sentimos mais prazer. Esse dia eu estava conversando com o pastor Marinaldo, a gente estava indo fazer uma visita, e aí ele estava falando que quando ele estava lá na igreja dele, onde ele se converteu, eles iam pelaquela região de São João de Meriti, Belfor Roxo, andando. Ele falou, Roma, a gente andava 5, 6 quilômetros no domingo, para evangelizar. Falei, caraca pastor, mas era muito chão ali, não era nada. E a gente ia, passava rapidinho. Por quê? Porque ele é apaixonado pelo evangelismo. Ele é apaixonado por isso. 5, 6 quilômetros para ele andando, não era nada. Era uma grande alegria. Sabe, quem é apaixonado contagia os outros por causa desse prazer. Quando vemos alguém apaixonado louvando, queremos louvar também. Quando vemos alguém apaixonado, como eu falei para você do João Guilherme, a gente vê ele vibrando ali, a gente também começa a vibrar no louvor também. Quando nós vemos pessoas apaixonadas como o nosso pastor, pregando o evangelho, nós também nos sentimos motivados a fazer isso também. Pessoas apaixonadas, quando elas chegam no ambiente, elas mudam o ambiente. Sabe? Aqueles que têm paixão, eles também têm alegria, eles têm prazer de fazer a obra. Os apaixonados sentem alegria, prazer no que fazem, eles têm um desejo de inovar. Um antigo líder sempre dizia pra gente, sempre vai faltar criatividade aonde não tem paixão. Quando nós falávamos para ele, poxa, mas eu não sei o que fazer na nossa célula, eu não sei o que fazer. Ele falou, é porque você perdeu a paixão pelo seu povo, é porque você perdeu o amor, você perdeu o encargo. Gente apaixonada sempre vai ter ideia para inovar. Anota isso aí no teu coração. Gente apaixonada sempre vai inovar. Outra coisa também, de quem é apaixonado, ele tem encargo. O que é o encargo, Rômulo? Encargo é algo que Deus coloca no seu coração sem ninguém mandar. É algo que surge de você, é um desejo genuíno que vem do, mesmo que ninguém mande eu fazer, eu vou continuar fazendo. Eu vou lá, talvez você perdeu o encargo de fazer a obra de Deus. Perdeu o encargo perdeu o encargo pela sua família. Antes você acreditava nas promessas de Deus para a sua família, acreditava que seu marido, que a sua esposa, que os seus filhos iam converter, mas o diabo conseguiu roubar isso de você. Mas hoje é dia que o Espírito Santo está dizendo para você, ei filho, volte a queimar, volte a acreditar. Sabe, muitas vezes a gente, quantos de nós, eu e você já paramos em dias de frustração, em dias de confronto, em dias que deu tudo errado, você falou, nunca mais vou tocar nesse negócio, nunca mais vou deixar isso para lá. Mas porque você é apaixonado, tem encargo por aquilo, o Senhor começou a mudar teu coração, de novo falou, não filho, volta. Quantos de nós já não falamos que iríamos largar a obra de Deus? Talvez você está aqui, é líder, já ficou responsável por algo, falou, agora eu vou largar. Mas por que você não largou? Porque você tem encargo no coração. Deus incomodou você, falou, filho, volta. Sabe, volta. E sabe, encargo não somos nós que produzimos, é Deus que produz no nosso coração. Foi Deus que gerou em você esse compromisso, foi Deus que gerou em você essa responsabilidade.
e esse desejo de ver a obra dele acontecer. E você só vai compreender isso. Talvez você está me ouvindo e fala: poxa, mas eu nunca compreendi isso, eu nunca vivi isso. Experimenta se tornar apaixonado pelo Senhor. Hoje é a noite de você orar: Senhor, eu quero ser apaixonado. Hoje é a noite de nós cantarmos aquela canção da Fernanda Brum, antiga: eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Hoje é dia de nós cantarmos essas canções para o Senhor. Senhor, faz de novo, move no meu coração de novo, faz essa chama queimar no meu coração de novo, a paixão por almas. Eu não sei daquilo que você é apaixonado, eu não sei qual é a missão que Deus te entregou como crente, mas Deus não te chamou para viver frio, isolado, afastado. Não, Deus te chamou para uma obra, e no dia que você nasceu de novo, Ele te deu uma medida de paixão. Mas talvez o tempo foi levando essa paixão embora, talvez o marasmo, talvez as próprias frustrações. Nosso pastor pregou uma palavra no mês passado sobre isso. Quando ficamos frustrados, desanimados, o medo entra no nosso coração. E eu quero dizer para você, hoje é dia de lançar essa frustração embora. Hoje é dia de pegar essa lenha antiga. Sabe quando você faz um churrasco? Glória a Deus, nossa, pensei numa carninha, numa picanha agora. Se você tivesse o privilégio de comer essa picanhazinha, essa carninha agora nesse domingo à noite, não come agora não, vai comer depois da palavra. Mas quando você faz um churrasco, a lenha que você fez o churrasco no dia anterior não serve para outro dia. Aquela lenha vira cinza. E sabe o que Deus está dizendo para você? Ah, mas no passado eu fiz. Deus está dizendo: eu quero tirar essa lenha antiga do teu coração. Eu quero vir tirar e colocar lenha nova, colocar fogo novo. Hoje é dia de Deus trazer fogo novo sobre o teu coração. Hoje é dia de Deus queimar uma lenha nova no teu coração. É interessante que lá em Levítico, no capítulo 6, no verso 13, no verso 12, olha o que o Senhor disse: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que a cada manhã o sacerdote tinha que lançar lenha nova. Assim é na minha vida hoje e na tua vida também, meu irmão. Hoje é dia de você lançar lenha nova. Que nessa noite o anjo do Senhor possa tocar no teu coração. Todo ouvido que me ouve, todo coração que está ouvindo essa palavra hoje, que você possa pegar lenha nova, que o anjo de Deus possa tocar com uma brasa no trono de Deus. E a mesma brasa que tocou a boca de Isaías, lá em Isaías 6, possa tocar teu coração hoje. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, por que é importante, Rômulo, a paixão na obra de Deus? Sabe, a paixão ativa o nosso potencial. Todos nós aqui temos um grande potencial. O pastor pregou alguns domingos atrás, nesse culto de fome. Ele pregou sobre aquele potencial daquela mulher. Ela só tinha um pouco de azeite na sua casa, só tinha um pouquinho, mas ali tinha um grande potencial. E é a paixão que ativa. Muitas vezes nós temos somente um potencial, um chamado, algo que nós podemos fazer em Deus, mas é a paixão que vem e ativa aquele potencial. É a paixão que nos move a romper os nossos próprios limites. Infelizmente, quem não é apaixonado não vai romper limite, não vai sair da zona do conforto, vai continuar vivendo aquele marasmo. E é muito triste para nós, como líderes, olhar para irmãos e falar: nossa, esse irmão tinha um potencial gigante, mas ficou frio, desanimado, apático. Não, deixa Deus levantar teu coração hoje. Sabe, o mesmo Pedro que nega Jesus, quando o fogo de Atos 2 vem sobre a vida dos apóstolos, Pedro se levanta como um homem apaixonado e cheio do Espírito e prega o Evangelho. De 3.000 almas são batizadas naquele dia. Era o mesmo homem, mas o coração era diferente. O Espírito foi inundado pela palavra e pelo fogo de Deus. A paixão também, ela impacta as pessoas. Uma paixão pode transformar a vida de uma pessoa. Sabe, eu tenho certeza que a área que você escolheu para viver, a sua profissão, foi impactada através de uma pessoa apaixonada. Eu tenho certeza que a área que você escolheu, não sei se você escolheu a área do ensino, eu não sei se você escolheu a área do esporte, eu não sei a área que você escolheu para ter a sua profissão, mas uma coisa eu sei, que a área que você escolheu
uma pessoa apaixonada te impactou. Alguém apaixonado te influenciou de tal maneira que você se espelhou nessa pessoa para seguir a profissão que você segue hoje. Assim também é na obra de Deus, sabe? Assim também é na obra de Deus. Quando você falar com um clamor, essa pessoa vai olhar para você e não vai ver um ambiente de brincadeira. Quando pessoas apaixonadas abrem a boca, nós temos respeito, nós temos zelo, nós nos prostramos em temor. A paixão também, em terceiro lugar, ela estabelece e mantém as prioridades. Você é lembrado e forçado a manter o foco pela paixão. Damos prioridades para aquilo que somos apaixonados. Nós decidimos andar nos caminhos de Jesus, porque esse é o nosso coração, essa é a nossa paixão. Sabe, amados, a obra de Deus não é difícil. A obra de Deus, ela é impossível. E só conseguimos fazer a obra de Deus se nosso coração está incendiado por ela. Se perdemos o amor pela obra, o zelo pela obra, o encargo pela obra, a paixão pela obra, tudo fica difícil, tudo fica pesado, tudo fica penoso. Mas para quem é apaixonado não tem limite para ele. E é isso que vai impactar as outras pessoas. A paixão, ela faz o impossível acontecer. Logicamente, tem coisas que são impossíveis. Não vou ser louco contigo aqui. Mas tem muitas vezes que são coisas que é a nossa mente que é limitada. Somos nós que não queremos dar ir além, dar aquele gás a mais. Mas quando temos pessoas apaixonadas à frente, tudo acontece. É a paixão que nos libera desses falsos limites e nos dá força para vencer, para ir além. Paixão é proteção espiritual. Quando a paixão é pelo Senhor Jesus, quando a paixão é pela vida de Deus, pela presença de Deus, ela nos protege. Ela protege o apaixonado e ele não consegue encontrar algo melhor, porque tudo fica ofuscado para ele. Tudo fica em segundo plano. Faz um desafio comigo aqui agora. Faz um desafio. Coloca a sua mão assim na frente e foca na sua mão agora. Aí onde você está, faz esse exercício. Olha somente para a sua mão. Você vai perceber que os seus olhos, eles fizeram o quê? Tudo que está atrás da sua mão ficou ofuscado, ficou embaçado. Faz assim, olhei para a minha mão, estou olhando para a minha mão. Tudo que está em volta da minha mão agora está embaçado. Percebe? Quando temos foco no Senhor, na palavra, quando temos foco na obra de Deus, tudo fica em segundo plano. Percebe? E quando perdemos a paixão, acontece o inverso. Tudo passa a ter mais prioridade. O trabalho, as pessoas, o lazer, a diversão. Sabe, se o amor a Deus nos faz ser apaixonados pela sua obra, qual é o espírito contrário a isso? É um desejo pela diversão. Vemos irmãos que infelizmente estão assim. Passa o tempo, não é com ele. Chegamos no final do ano, não fiz nada nesse ano, não ganhei ninguém nesse ano, não cooperei para a obra de Deus, mas não estou nem aí porque eu tenho que me divertir. Na verdade, temos que voltar ao primeiro amor. A paixão faz isso, ela torna todas as outras coisas ofuscadas, menores e irrelevantes. Quem é apaixonado não troca o Senhor por nada. Você lembra aquele momento que Deus te marcou? Você lembra qual foi o último momento que você viveu? Aquele momento de Shaba, de mover de Deus, de presença de Deus, de glória de Deus. Naquele momento tudo ficou ofuscado para você. Naquele momento que você foi batizado no Espírito Santo, naquele momento que você estava sendo movido pela paixão, pela glória de Deus, tudo ficou ofuscado para você. Você não pensava em trabalho, você não pensava em dinheiro, você não pensava em conta, você não pensava em nada disso. A única coisa que você pensava era: Senhor, eu quero permanecer nesse lugar. Não me tire desse lugar. Sabe, quando perdemos a paixão, infelizmente, a visão se torna algo sem valor. Aquilo que Deus nos falou não importa mais, sabe? Os primeiros pentecostais, eles não aceitavam brincar com as coisas espirituais. Hoje nós vemos que o próprio dom de língua, para muitos irmãos, virou uma chacota. Brincam o tempo todo disso, de falar em línguas.
brincam o tempo todo, parece que as coisas do Espírito perderam valor. Logicamente, não devemos ocultar que muitas igrejas, né, tornaram aqueles momentos um show à parte, e isso também traz uma culpa de vivermos essa falta de valor com os dons espirituais, mas no nosso meio não deve ser assim. Não devemos brincar com as coisas espirituais. E qual é a consequência disso? Muitas vezes não há mais profecia nas igrejas, não há mais a liberação dos dons espirituais, não há mais a liberação de cura, de mover, porque brincamos com isso, brincamos de rodar no manto, de fazer tudo isso. Eu sei que, não vou ser religioso, eu sei que às vezes até no nosso próprio meio falamos alguma coisa ou outra, mas irmãos, não podemos perder a seriedade, o amor, sabe? As coisas com o Espírito, porque isso perde o valor, sabe? Cadê o amor, a paixão pelas almas, de ganhar vidas? Muitas vezes, quando perdemos a paixão, isso se torna irrelevante. Se ganha ou não importa. Se tem visitante ou não importa. Acabou. Quando perdemos a paixão, a rotina nos domina. A cada domingo entramos aqui com um coração frio, entramos gelados. E pode ter, irmão, é interessante quando tem pessoas que já perderam a paixão, esse zelo pela obra. Pode pegar fogo aqui no altar, nada acontece com a pessoa lá embaixo. Por quê? Porque se esfriou, o coração se perdeu, sabe? A rotina é uma coisa terrível. Quando entramos na rotina com as coisas espirituais, isso vira um inimigo, sabe? Eu quero dizer para você algumas coisas para finalizar nessa noite, alguns conselhos para que você possa renovar o teu coração a partir de hoje. Primeiro, renove os ciclos. Sabe por que as células têm que se multiplicar? Porque, na verdade, tudo que é de Deus multiplica. Célula multiplica, igreja multiplica, liderança multiplica. Sabe por quê? Porque o ciclo se renova. Porque senão você acostuma. Aquele mesmo líder, aquele mesmo pastor. Sabe por que muitas vezes o nosso pastor faz conferência? Eu não sei nem se esse é o motivo, tá? Mas eu acredito que seja também um dos motivos. Conferência, teve o Siló, vem pessoas de fora pregar. Sabe por que é importante? Para você parar de se acostumar. Porque às vezes você se acostuma e é interessante. E nós e eu também tenho a experiência às vezes de pregar fora. É interessante. A pessoa que está te vendo pela primeira vez, você é a mesma pessoa, você é o mesmo pastor. Você prega a mesma palavra. A palavra, para quem não te conhece, negócio céu aberto. E aqueles que estão lá todo domingo, parece que não acontece nada. Por quê? Porque já estão acostumados. E é importante às vezes trazer pessoas de fora para quebrar a rotina. Estabeleça novos alvos a partir de hoje. Estabelece um alvo de oração. Há algum tempo atrás tivemos a nossa célula, falamos sobre isso, sobre você estabelecer um alvo, uma rotina de oração a partir de hoje. Eu não quero que aconteça um milagre na tua vida hoje não, meu irmão, minha irmã. Eu quero que a partir de hoje você possa somente o seguinte, falar: eu decido a partir de hoje ver uma nova vida, ver uma nova história. Eu não aceito viver com meu coração mais frio. E a partir de hoje começa a orar todos os dias de manhã. Se você tinha parado de cantar na sua casa, começa a ligar o som da sua casa, liga a televisão, começa a cantarolar, sabe? Sai da zona de conforto. Eu sei que o diabo pode estar falando para você: não, já me aposentei, nessa igreja não tem mais espaço, sabe? Eu vou deixar os novos fazerem. Deus não te aposentou. Deus ainda tem uma obra na tua vida, no teu coração. Volta, sai do tédio, sabe? Volta para o caminho do Senhor, volta ao primeiro amor, sabe? Se você hoje está dependendo de fatores externos para fazer a obra de Deus, não. O nosso combustível não é o aplauso. Não devemos depender de aplauso. Se reconhecem o que você fazem, amém. Mas se também não reconhecem, continua caminhando, meu irmão. Olha para o Senhor, fala: Senhor, eu vou continuar caminhando, sabe? Eu quero, Senhor, continuar caminhando. Sabe, Jesus, ele se movia pela paixão. Sabe, Jesus disse lá em João capítulo 5, no verso 41, eu não aceito a glória que vem dos homens. Sabe, queridos, que nós possamos hoje não se permitir ser moldado pelo mundo. Sabe, o mundo quer nos moldar, o mundo quer nos colocar numa caixinha, aonde você vive um cristianismo ali, morno, vou para a igreja domingo, vou na célula, mas eu não impacto esse mundo, eu não mudo a vida de ninguém, eu não prego o evangelho. Não. Volta a viver uma vida cheia
do primeiro amor. Comece a pregar para as pessoas de novo. Estou falando para você que evangelizava. Estou falando para você que pregava. Estou falando para você que era chamado de chato, que era chamado de maluco. Reative sua comunhão com Deus hoje. Volte a orar, volte a jejuar, volte a clamar. E agora eu vou te falar um segredo, irmão. Se tudo que eu falei aqui hoje, você esquecer de tudo, lembra disso. Comece a andar com pessoas apaixonadas. Se você anda com 4 pessoas apaixonadas, você vai ser a 5ª. Mas também se você anda com 4 pessoas que vivem murmurando, reclamando, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal do líder, você também vai ser a 5ª. Volte a andar com pessoas apaixonadas. Sabe, Deus provê essa santa conexão. Por isso que é importante você voltar, ir para a célula, e caminhar na célula, e orar na célula, sentar na cadeira da bênção da célula e falar: eu preciso de oração, eu quero voltar ao fogo do primeiro amor. Comece hoje a renovar a convicção do seu chamado. Sabe, esses dias eu estava cantarolando com o Senhor aquela música antiga, aquele corinho antigo: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Por que eu coloquei essa música? Porque eu estava desanimado, eu estava triste. Sabe, algumas coisas estavam acontecendo, meu coração estava começando a se esfriar de novo. E eu coloquei esse louvor, estava lá na escola sentado, coloquei o fone de ouvido e comecei a cantar esse louvor: Senhor, há muito para fazer, não há mais tempo para olhar para trás, há muita vida para ser ganha ainda, há muitas pessoas para serem tocadas ainda, há muitas histórias para serem mudadas ainda. Eu quero profetizar na tua vida hoje, meu irmão e minha irmã. Aonde você está, fica de pé na sua casa, fica de pé na sua cadeira. Eu sei que você fala: caramba, Romulo, eu estou na cama, deitadinho, ouvindo essa palavra. Mas eu te desafio nessa noite: fica de pé aonde você está. Levanta a sua mão para o alto. Eu quero orar pela sua vida hoje e declarar que o fogo do primeiro amor arderá no teu coração de novo. Eu não estou falando para alguém que é estranho, eu estou falando para um homem e para uma mulher de Deus. Talvez nem você se veja assim, mas eu consigo olhar para você com os olhos da fé e declarar: há fogo ainda, tem fogo ainda aí, ainda tem presença de Deus aí. Eu quero terminar contando uma história para você antes de orar, de um pastor que ele estava muito frustrado com o mover de Deus na vida dele. E aí a história conta que ele saiu aquele dia e falou: não, eu não quero mais nada com igreja, não quero mais nada com Deus, eu vou para Macumba. E aí ele entra no centro espírita, e quando ele chega lá, a história conta que o negócio não acontecia. Começa a bater o tambor, começa a fazer as coisas e nada acontece. E aí o pai de santo chega para ele e fala: ó, o problema é você tem que ir embora. Ele fala: eu não quero ir embora, eu vim aqui. E pega o charuto, bota a fumaça e joga o charuto na cara dele, e nada acontece. De repente vem a entidade e fala: manda esse camarada embora. Por quê? Porque a sua cabeça é rachada, ainda tem fogo aí dentro de você. Vai embora daqui. E aquele camarada vai embora, frustrado, porque ele queria ter uma experiência no candomblé, ele queria ter uma experiência espiritual. Mas até a entidade, até os espíritos malignos tiveram que olhar para ele e dizer: ei, você pode estar frustrado, você pode estar desanimado, você pode estar triste, você pode estar pensando: Deus esqueceu de mim. Mas tem fogo aí ainda. Se o reino espiritual consegue olhar para você e dizer que tem fogo aí, eu quero dizer, uma pequena chama, uma pequena fogalinha de fogo, só um isqueirinho pequeno pode causar um incêndio grande. Não importa se dentro de você tem um foguinho pequenininho ainda. Deus vai mover na tua vida hoje. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada irmão, por cada irmã que está me ouvindo nessa hora, por essa live, por esse culto. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus: haja fogo no teu coração, haja vida no teu coração. É Ele que te chama, é Ele que te escolheu, e é Ele que te renova. O mesmo fogo de Atos 2 possa queimar no teu coração hoje, que o fogo da presença de Deus possa arder no teu coração. Eu quero declarar na tua vida, a partir de hoje, um novo tempo, uma nova história, e que no zelo você não seja remisso, mas que você possa ser fervoroso de espírito. Vai batendo assim no teu coração e vai declarando a palavra de Levítico 6: o fogo arderá continuamente no altar, e o altar é o meu coração. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, e nós veremos uma igreja cheia da presença de Deus, impactando
uma geração. A voz de Deus é um lugar de homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. E vamos ver o Senhor impactando toda uma cidade. Essa é a minha oração. Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família. Nesse momento você pode tirar para ofertar nessa hora. A imagem está aparecendo para você. Você que foi abençoado, dá um glória a Deus aí onde você está, um aleluia. Meu Deus, eu sinto meu espírito em ebulição nessa noite, falando com você. Aleluia, Deus é maravilhoso. Você pode ofertar nesse momento. Nós precisamos da sua fidelidade, nós contamos com a sua fidelidade como igreja. Nada disso está acontecendo aqui na igreja seria possível sem a fidelidade dos irmãos dos dízimos e nas ofertas. Então que você vai ter essa oportunidade nessa noite de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e vamos ficar nesse momento com o Voice News. E aí, gente, tudo certo? Tá começando mais um Voice News, dessa vez em clima natalino, comigo, AYOMD. Você sabe o que é uma célula? Lá em Atos 2:42, a Bíblia vai nos dizer que os cristãos primitivos, eles compartilhavam do pão e estavam em comunhão. E é justamente isso que a célula é o nosso momento de comunhão, o culto nos lares. É extremamente importante que você faça parte de uma célula. A nossa igreja trabalha com essa visão de células e a gente acredita que você também precisa estar englobado nisso. Então procura um líder de célula da região mais próxima da sua casa e vem estar em comunhão com a gente. E falando em célula, tá chegando o nosso celulão. No dia 2 de dezembro, terça-feira agora, a gente vai reunir todas as células e fazer aquele mega encontro com comunhão, comida, adoração e com certeza palavra. Vem, não fica de fora, absolutamente todos os membros da igreja podem participar e não só os membros, traga também com você um convidado. Vem que vai ser muito top. E falando em celulão, ele é o evento que vai dar início aos nossos 3 dias de avivamento. Então começa no dia 2 com o nosso celulão, dia 3 e dia 4 também vamos ter culto. Como nós temos em todos os meses, vai ser o momento que nós vamos nos juntar durante a semana para buscar a presença do Senhor. Vai ser muito forte, 2, 3 e 4 de dezembro. Coloca na sua agenda e esteja conosco. O horário vai ser às 19h30. Vem, você não pode perder. Ordeiros e diáconos. Consagração. E no dia 6 de dezembro, no sábado agora, nós vamos ter a consagração dos nossos obreiros e diáconos e ordenação dos nossos novos pastores. Vem estar com a gente, vai ser bênção. É muito lindo ver o que Deus tem feito no meio do seu povo. Você não pode perder. Vem estar com a gente em família. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Vem! Já sabe o próximo assunto já? Cantata. Não, mas cantata tu não sabe o tema. O tema tu pode falar Pode até cantar a música se quiser, inclusive. Conhece não? Cantar o quê? Quando a meia-noite chega... Vai lá, pelo amor de Deus. Seguinte, dia 14, às 18h30, a gente vai ter a nossa cantata de Natal. O tema é o clamor da noite. Gente, é muito forte. Olha só, não vem sozinho, pelo amor de Deus, traz a sua família. Vai ser uma coisa linda, um coral bonito, voz bonita, gente bonita. Vem, e não vem sozinho, mais uma vez, traga a sua família. Comemora o seu Natal aqui, vai ser coisa linda. Ô gente, e olha só que coincidência. Toda quinta-feira a gente tem o nosso culto. E o dia 25 desse ano caiu numa quinta-feira. Nós vamos ter mais uma vez um culto e com um tema muito especial. O tema vai ser celebrando o aniversariante. A gente vai falar sobre o nascimento de Jesus, a gente vai ter celebração, a gente vai ter louvor, vamos ter uma palavra forte, muita adoração e vamos celebrar juntos o Rei dos Reis. Não perde, dia 25, na quinta-feira de Natal. E todo domingo, às 19 horas, a gente está tendo o nosso culto online, o FOME. Fé, oração, milagre e expectativa. Você já sabia disso? É transmitido online, ou seja, você pode ver de casa. Não perca! Ô gente, presta atenção, a gente não vai ter o nosso culto da virada, mas no dia 1º, às 19h30, a gente vai ter o nosso culto das primícias, ou seja, entregar o seu primeiro, o seu melhor. E é justamente o que a gente vai fazer, vamos entregar o nosso primeiro dia do ano ao Senhor. Vai ser um culto de liberação de palavra profética e também de entrega, justamente do seu melhor e do seu ano e do seu 2026 pro Senhor. Então vem estar com a gente e vem entregar o seu ano pro Senhor para que você viva o sobrenatural de Deus no ano de 2026. Gente, não precisa chorar, mas a gente chegou no final de mais um Voice News. Tenham todos um bom culto. Cara, eu tô igual uma árvore de Natal. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra pede o sino alegre a cantar. Então você vai ver comigo! Esqueça tudo, esqueça tudo. Tá bom. Aleluia. Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa noite. Queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer por esse momento de oferta. Queremos te agradecer por esse culto, onde nós podemos estar em comunhão uns com os outros, ouvindo a tua palavra, sendo edificados no nosso espírito. E que a paz de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
E que as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão. Que você possa ter uma semana abençoada. Que o Senhor possa te abençoar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. E que no domingo de manhã possamos estar juntos, celebrando a vitória do Cordeiro. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Não se esquece, pegue o link dessa palavra. Se Deus abençoou a tua vida, manda para o máximo de pessoas que você puder. E fala, olha, ouve essa palavra que Deus vai marcar você. Deus te abençoe, um forte abraço.